Correção da atividade de filosofia do nono ano do Ensino Fundamental 2, do dia 22/5/2020. Exercício sobre ética. A lista de exercícios sobre a ética, ela permite reforçar os conhecimentos adquiridos sobre esse tema. Questão 1. Indica as alternativas corretas com C e incorretas com I. Letra A. A palavra moralidade vem do latim mors ou mores e significa costumes, correto. Letra B. As palavras ética e moralidade são sinônimos que correspondem à mesma ideia, correto. Letra C. As normas morais não variam a depender da cultura e do período histórico, incorreto. A palavra ética vem do grego éticos e significa modos de ser, correto. Número 2. As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. Também podem ser questionadas e destituídas. Isso significa que, letra C, a moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e por isso está sujeita a mudanças e depender do país e do momento histórico em que as pessoas estão inseridas. Número 3. Como podemos diferenciar moral e ética? Letra B. Moral é um conjunto de valores e ética é reflexão sobre esses valores. Número 4. Leia o fragmento abaixo. Os homens não são maus, mas submissos aos seus interesses. Portanto, não é a maldade dos homens que é preciso se queixar, mas da ignorância dos legisladores, que sempre colocam o interesse particular em oposição ao geral. Até hoje, as mais belas máximas morais não conseguem traduzir nenhuma mudança nos costumes das nações. Qual é a causa? É que os vícios de um povo estão se usam ao falar, escondidos no fundo de sua legislação. Helvétius. Quais são as ideias principais contidas no fragmento acima? Letra B. Para limitar interesses humanos particulares é preciso haver leis que prefiram os interesses gerais. Letra C. O homem busca seus interesses e isso não significa que eles sejam maus. E letra D. Há uma relação entre as leis e costumes, pois as leis permitem ou impedem que o homem cometa erros. Questão número 5. Leia os dois fragmentos abaixo. Por outras palavras, não há determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. Não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que fizer. Jean Paul. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem como circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se desenfrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Karl Marx. Essa a gente vai escolher a letra B. Sartre defende que não há determinismo e Marx estabelece um meio termo entre o determinismo e a total liberdade do homem. Isso é sobre a moralidade. Ele permite revisar os pontos principais a respeito desse tema. Questão 1. Indica a alternativa que está correta com C e incorreta com I. Letra A. A palavra moralidade vem do latim mos ou mores, significa incorreto. A moralidade não se relaciona com aquilo que cada um quer para si, e sim com as formas de agir como do outro, correto. A moralidade não se relaciona com as formas de agir com o outro, e sim com aquilo que cada um quer para si, incorreto. A noção de moralidade não pode ser associada às noções de justiça, ação e dever, incorreto. Questão número 2. Os juízos morais podem ser diferentes a depender do código moral na qual se baseiam. Letra C. Aspecto formal e aspecto de conteúdo. Questão número 3. A moralidade é um fenômeno complexo que pode ser entendido de formas diferentes e estudado por abordagens distintas, ao qual a área da filosofia que estuda a moralidade. E qual é a sua função? Letra C. Filosofia moral. Ela tem um tríplice de função. Estudar quais são os traços distintos da moral, investigar as razões da moralidade e buscar o desenvolvimento de uma moral crítica. Questão número 4.
A diferença que existe entre as diversas concepções de ética possibilitou o estabelecimento de alguns aspectos sobre o que é moralidade, assinale a alternativa que não corresponde a um dos aspectos da moralidade. Letra B. A moralidade como aquisição de meios para alcançar a riqueza. Questão número 5. Um código de normas pode inscrever-se nos âmbitos moral, jurídico e religioso. Relacione os itens a seguir. 1. Normas morais. 2. Normas jurídicas. E 3. Normas religiosas. Letra A. Tem o sentido de obrigação interna, ou seja, fundada na razão, morais. Tem o sentido de obrigação externa, fundada na divindade, religioso. São estabelecidos pelos intérpretes da doutrina professada, tendo relação tanto com o livro sagrado, se houver para determinada religião, como a tradição, religioso. São estabelecidos pela consciência pessoal de cada indivíduo, morais. Referem-se aos princípios compartilhados por um grupo de pessoas que não têm relação com o território, pois pessoas de países diferentes podem professar o mesmo credo religioso. Tem uma condição universalizável, ou seja, abrange diversos aspectos da vida humana, por isso também não possui um código formal, morais. Refere-se a questões específicas e geralmente por sua ligação com o Estado, afetam um território delimitado, jurídico. O pensamento positivo traz novos âmbitos do nosso próprio conhecimento.